Bendito o Senhor, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nessa terra, de todo o meu coração, de toda a minha alma. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem. Amém. Isso é Deus falando com você, povo do Senhor. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, e o Senhor se alegra em fazer o bem por você. Amém? O Senhor se alegra. O Senhor é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é assaz benigno, Ele abençoa o seu povo, Ele apacenta o seu rebanho. Eu quero já no início desse culto, aqui nessa festa de aniversário, orar por você. Você que inicia essa semana, que é o último dia do mês de novembro, iniciamos amanhã o mês de dezembro, o último mês do ano. Mas você que ainda esse ano, nos últimos 30 dias, precisa de um favor de Deus, precisa de algo novo, precisa que Deus lhe faça bem, precisa que Deus abra uma porta, lhe revele algo assim, do trono dele para você. Você que está atrás de uma bênção. O povo de Deus, as bênçãos seguem o povo. Isso é natural e a Bíblia diz isso. Mas tem dias da nossa vida que nós estamos como uma corça, suspirando pela água, ansiando por uma bênção, ansiando por um favor, ansiando pelo socorro de Deus. Em nome de Jesus, você quer orar? O Senhor se alegra em fazer o bem por você. Vem aqui à frente, nós vamos nos colocar diante do Senhor e vamos falar assim: Senhor, ainda esse ano, essa causa, esse favor que eu preciso, esse bem que eu preciso da parte do Senhor, ainda esse ano, Senhor, ainda esse ano, nos últimos 30 dias desse ano, Senhor, o Senhor pode me favorecer. A tua palavra diz que o Senhor se alegra em fazer o bem pelo seu povo, ainda esse ano, Senhor, ainda esse ano, faça o bem. Nós nos debruçamos na promessa, nos alegramos na promessa, esperamos na promessa, e nós não fazemos isso baseado em quem somos, mas fazemos baseado em quem Deus é, e o que Ele já fez e o que Ele faz por nós, Ele continua fazendo. Bendito o nome do Senhor. Meu Deus, é o teu povo, rebanho do Senhor. Apacenta o teu povo, Deus, apacenta os corações. Deus da providência, entra com providência. Deus do socorro, entra com socorro. Deus de graça e misericórdia, entra com misericórdia em nome de Jesus. Deus, apacenta a tua herança, apacenta o teu povo. Muito obrigado porque o Senhor deu um novo coração. E o Senhor deu um novo coração para o bem desse povo, para o bem dos filhos, para o bem da família. Bendito o nome do Senhor. Glorifica o teu nome na nossa vida, Deus. Os corações aqui estão diante do Senhor, as vidas estão diante do Senhor, suplicando o teu favor, suplicando uma manifestação do Senhor, assim como o Senhor tem feito ao longo da nossa vida. Faz de novo, faz neste mês de dezembro, faz hoje, Deus, para o louvor da tua glória. Alegra sobremaneira esse coração, alegra sobremaneira essa família, abre de forma sobrenatural essa porta, cura, Deus, liberta, Deus, provê, Senhor, seja a nossa segurança, meu Deus, em nome de Jesus. O Senhor conhece o que cada um anseia, o Senhor conhece o que cada um busca. Faz conforme a tua palavra, faz conforme a tua vontade, e glorifica o nome do Senhor na vida desse irmão, dessa irmã, dessa família. Traz uma esperança nova, um riso novo, um coração alegre novamente, um rosto formoso novamente, porque a tua palavra diz que o coração alegre aformoseia o rosto, e que a alegria do Senhor é a nossa força. Bendito o nome do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito o Deus das nossas vidas.
Pode voltar para o seu lugar, meu irmão. Em nome de Jesus. Que você tenha dias felizes, alegres na presença do Senhor, com essa convicção firmada na palavra, de que o Senhor se alegra em fazer o bem por você. O Senhor se alegra em fazer o bem pela sua família. O Senhor se alegra em fazer o bem pelos seus negócios, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar pela turma que está fazendo aniversário essa semana. No meio da turma que está fazendo aniversário essa semana, nós temos a igreja, né? Fazendo aniversário agora no mês de novembro, 48 anos. 48 anos. Nós temos aqui alguns irmãos que estiveram no dia da organização eclesiástica dessa igreja. Será que tem aqui? Tem? Quem esteve na organização? Tem mais? Irmã Marlene. Eu quero convidar esses irmãos que estiveram na organização para vir aqui à frente. Os irmãos que estiveram na organização da igreja, que estão aqui hoje. Quem esteve na organização da igreja? Vamos, Dona Nida. Quem esteve na organização da igreja? Quando a igreja organizou-se eclesiasticamente, quem esteve? Vem aqui à frente para a gente orar. Em nome de Jesus. Há 48 anos. Ninguém teve, gente. Nenhum de vocês que estão aqui estiveram na organização da igreja? Vem aqui na frente, gente, pelo amor de Jesus. Tio Wesley, você não estava na organização, não? Rapaz, por quê? 4 anos depois? Isso é um absurdo. Eu pensei que você estava plantado na fundação. Vem cá, os irmãos que tiveram. Áurea, Dona Nida. Suzane. Suzane, você é novinha, Suzane. Você teve aqui. Era bebê. Muito bem, Suzane. Muito bem. Dona Nida, Áurea. Tem mais alguém? O senhor Venil não está aí. O senhor Venil veio depois também, né? Veio depois também. Vamos orar. Presbítero Hudson, vem cá agradecer a Deus por esses irmãos. Essa turma valente que está aí até hoje, fiel a Deus. Essa aqui merece uma foto. Cadê a turma da mídia aí, hein? Cadê a turma da mídia? Tem ninguém trabalhando na mídia, não? Mas cadê? Bora, me vem cá. Fica aqui na frente, aqui, ó. De frente para a igreja, aqui, ó. Aqui na frente. De frente para a igreja, bem bonito. Ô, gente, olha o privilégio, né? Olha o privilégio nosso. Ô, Vanildo, por que não? Oi? Você estava aqui há 48 anos atrás? Hã? Não, então senta. 45? Ah, então... Dona Nalva também estava aqui, né? Seu João, que já está na glória com o nosso Senhor, né? Muitos irmãos queridos estiveram aqui. E ontem, conversando com o pastor Lira, lembrando, né, que nesses 48 anos, eu já me considero um privilegiado, porque eu sou o pastor mais longevo da história desses 48 anos da igreja. É uma bênção, é um privilégio de emocionar. Eu louvo a Deus por essa igreja, por esses irmãos queridos, por essa história. A história está só começando, irmãos. Só começando. Temos tantas coisas pela frente, tantos desafios, tantas coisas para a gente conquistar. Bendito o nome do Senhor por essa bênção. Vamos ficar de pé para a gente agradecer? E um motivo muito grande da gente louvar a Deus é que a gente tem acompanhado a renovação da igreja, né? A gente vê Deus assim levantando pessoas para que a igreja perpetue neste lugar. Muitos já foram, né, pastor? Muitos já foram para a glória, mas o Senhor, Ele renova. E a gente agradece muito a Deus porque a gente tem visto os jovens que, né, estão assim, com todo o gás, com todo o vigor, entregando a sua vida a serviço do reino, né? Isso é motivo de agradecer a Deus. Flávia estava contando, foi hoje pela manhã ou ontem? Hoje pela manhã, né? Quantos aniversários? Aí a gente falou assim, nós vamos fazer uma retrospectiva, ontem à noite. A gente vai fazer uma retrospectiva desses 14 anos. Cada foto, cada festa, cada evento, cada batismo, cada público, profissão de fé, cada família sendo recebida. A história já é uma história linda. Bendito o nome do Senhor. Nosso presbítero Hudson estará orando a Deus.
Senhor Deus e Pai, um coração alegre e muito grato ao Senhor pela bondade, pela fidelidade do Senhor para com essa igreja. Estamos aqui, Senhor Deus, nos alegrando para poder e com o coração grato para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Suplicamos ao Senhor, Pai, que coloque no nosso coração um coração sempre grato e alegre de entender e compreender a vontade do Senhor sobre nós nessa igreja, Pai. E agradecemos, Senhor Deus, também pela vida dos nossos irmãos, os que já passaram, os que estão aqui, os que estão representando, Senhor Deus, o início desse trabalho. Nós somos muito gratos ao Senhor pela fidelidade do Senhor com eles e pela fidelidade deles também com essa igreja. Fortaleça, Senhor Deus, a cada um de nós. Nos dê, Senhor Deus, a humildade e a simplicidade para entendermos que tudo vem do Senhor. E por isso, Senhor Deus, estamos aqui alegres por esses 48 anos. Suplicamos ao Senhor, continue conosco, que precisamos muito do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Espera aí um pouquinho, gente. Eu quero ampliar a bênção. Vou ampliar a bênção. Quem esteve na inauguração desse templo aqui? A igreja era organizada, a igreja estava antes lá na rua Eleusíbio Cunha. Agora eu quero orar por quem, junto com esses aqui, ó, pode vir cá para frente. Quem esteve na inauguração desse templo? Quem esteve aqui na inauguração desse templo? Chama o Vanildo lá, gente, senão ele vai chorar. Chama o Vanildo lá de volta, né? Quem esteve na inauguração desse templo aqui? A igreja veio lá da Eleusíbio Cunha para cá. Quem esteve aqui? Alguém busca o Vanildo lá para mim, gente, porque ele não pode ficar fora dessa foto aqui não. Busca lá. Busca ele lá. Irmã Vani tá aí? Ah, não. Vamos lá. Quem esteve na inauguração desse templo? Desde que veio lá da Eleusíbio Cunha para cá, né? Quem tiver um pouquinho de curiosidade, passa ali na Eleusíbio Cunha. Tem um depósito lá da Móveis Linhares, da Venturim Imóveis. Se você olhar assim na frente do depósito, você consegue ver a marca d'água lá do Igreja Presbiteriana lá de fundo. Pronto, ampliei a bênção para você, Vanildo. Quem esteve na inauguração, porque senão você ia ficar chateado demais, ficar para trás. Ah, gente, tem um documentário lindo lá no YouTube sobre essa história de 48 anos, né? Ano passado foi a nossa equipe de mídia, gente. Pelo amor de Deus, que menino espetacular, pastor. Se você quiser trazer lá uma equipe de mídia para treinar aqui, os meninos são um fenômeno. Depois eu vou te mostrar o documentário da história da igreja, né? Olha só, precisa de um novo documentário para o cinquentenário, viu? Então vocês já vão preparando aí para o cinquentenário um novo documentário. Presbítero Humphrey, vem aqui à frente, orar aqui por esses irmãos que estiveram na organização eclesiástica da igreja. Abençoa aqui esse povo bendito do Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez queremos te bendizer e glorificar. Mais uma vez queremos dizer, ó Pai, que somos tão privilegiados de termos o Senhor como nosso único Deus e Salvador, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque podemos aqui ver concretizado, ó Senhor, a Tua graça e misericórdia sobre essa igreja, ó Pai. Uma igreja amada pelo Senhor, ó Pai amado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com graça e misericórdia. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem mostrado, Senhor, através desses irmãos, ó Pai, o Teu sustento. Obrigado porque eles estão sendo fiéis, ó Senhor, até agora, ó Pai. Que o Senhor os sustente com graça, com misericórdia, com ousadia, na propagação do Evangelho, ó Senhor amado. Que eles continuem a ser instrumentos vivos do Senhor Jesus, ó Senhor, inspirando a todos nós, ó Senhor, para guerrearmos, para militarmos em prol do nome de Jesus Cristo. Senhor. Entregamos, Senhor, esse momento tão alegre, com ações de graça, unicamente para te honrar e glorificar. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Pode sentar. Deus te abençoe muito. Dona Nida, dá uma palavra para nós aí, Dona Nida. Sim. Da gente sentar, eu só queria lembrar, estávamos aqui reunidos na frente e eu só me lembrando de quando nós viemos de lá para cá, nós nos reunimos lá, um grupinho
Lá estava cheio, mas no salãozinho não cabia mais. Mas nós viemos de lá para cá cantando, entre outros hinos, o hino Glória, Glória, Aleluia. E a gente via um grupo bem pequeno. Quando nós chegamos aqui, assim, não preenchíamos nem quarto do templo. Mas nós viemos cantando a plenos pulmões, tão vitoriosos, tão alegres, tão felizes, vencendo bem Jesus. E a gente cantava, nós vimos de lá até aqui a pé, cantando. E foi assim uma vitória tão grande, tão maravilhosa, que todo mundo se abraçava, feliz, feliz da vida. Viemos vitoriosos, muito vitoriosos em Cristo Jesus. Foi uma alegria. Amém. Vamos ficar de pé. Alcemir, vencendo vem Jesus. Jordana, vem cá me ajudar a cantar. Vem cá me ajudar a cantar. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Me ajuda com o número do hino aí. Alguém lembra o número? 147. 147. Vamos cantar esse hino. A plenos pulmões, hein? A plenos pulmões. As antigas batistas também cantam, gente, né? Até o povo que veio da igreja batista sabe cantar. Glória, glória, aleluia. Vamos lá. Chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o Salvador. Mas se o querer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer os seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Aleluia. Pode sentar. Vocês podem permanecer aqui, vocês não precisam sentar não. Vocês estão novos. Pode sentar, irmãos. Aniversariantes da semana, João Lucas. João Lucas, pula aqui na frente, João Lucas. A Lavínia também está completando aniversário. Nossa irmã Marina Ferrini Laviola. A Riana Lohane, que é lá da nossa igreja no Ulisses. A Daiane, também completando aniversário essa semana. Aí, não veio o irmão da Daiane para representá-la.
Achou que você ia escapar, né, Celina? Vem cá representar sua irmã. E também a Alice do Renato e da Débora. Aniversariantes de casamento, a Demir e Edna. O vovô e a vovó da Alice, da Olívia. Ó, o vovô e a vovó da Olívia. O vovô Demir, vem cá. Enivaldo e Maíra, os nossos queridos estão lá em Porto Seguro, mudaram para Porto Seguro agora. E Max e Paula. Aí o Wesley e Auro vem representar aqui Max e Paula. A turma que é muito ligada à igreja, são filhos da igreja, a gente vai estar sempre orando, independente de terem mudado, independente de terem ido para outra igreja. A gente vai estar sempre orando. Tem alguém que completou aniversário essa semana? Júlia, isso. Júlia de dia 6. Fabiana também? Fabiana, vem Fabiana. Vamos orar por vocês. Ô Bárbara, vem junto com ela, Bárbara. Vamos orar. Mais alguém completou aniversário essa semana? Davi, semana que vem? Você mesma? Fez, isso. Mais alguém, gente? Está completando aniversário essa semana? Vamos orar ao Senhor? Flávia, olha a Deus aqui abençoando os aniversariantes, por favor. Agradeça a Deus pela vida de cada um deles. Amém. Senhor, nós queremos te render graças, ó Deus, bendizer o teu santo nome, dizer, ó Deus, que nós estamos muito alegres, porque reconhecemos que a misericórdia do Senhor, elas têm nos alcançado e não foi diferente na vida destes irmãos, ó Deus, que completaram e que estão por completar mais um ano de vida. Ó Deus, traga à nossa memória tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor tem feito, e certos também que conforme o teu querer, a tua bondade, o Senhor fará. Faça-nos, ó Deus, contar os dias continuamente na presença do Senhor, e que o nosso coração possa ser sempre grato a Deus, sabendo que o Senhor é esse Deus que faz, independente das circunstâncias, independente do nosso querer. E, ó Deus, certo de que a vontade, Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Continue também abençoando, ó Deus, aqueles irmãos que estão completando mais um ano de matrimônio. Muito obrigado, ó Deus. Sabemos que esta aliança com o Senhor, ela jamais se romperá. Em nome de Jesus, ó Deus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe os irmãos, preparando para a gente poder ofertar, entregar os nossos dízimos. Nós estamos com um grande desafio. Afinal de contas, nós estamos fazendo grande obra, de forma que a gente não pode retroceder, não podemos voltar atrás. Nós temos uma grande construção para terminar, né? Já começamos, estamos naquele período assim que a gente já pôs o pé na enchente, já está lá assim num terço do rio. Se voltar para trás, morre afogado. Tem que avançar, tem que sair lá do outro lado, em nome de Jesus. Temos o desafio dos próximos meses, de arrecadarmos R$150 mil para a quarta e quinta etapa da obra. E a gente está preparando para o cinquentenário. Cinquentenário, gente, aqui vai ficar assim, ó, pequenininho para o cinquentenário. A gente precisa comemorar o cinquentenário lá no Jardim Liberdade. Mesmo que a igreja não esteja completamente construída, com acabamento, nós temos que estar com aquelas paredes levantadas, com energia elétrica lá, com o galpão pronto, com o púlpito lá na frente, para a gente celebrar 50 anos da igreja lá, amém? Esse amém seu precisa ser respondido com, mão no bolso, contribuição, né? Vamos fazer o seguinte, vamos orar pela sementeira? Levanta a mão aí. Levanta a mão não, fica de pé. Estende suas mãos assim. Nós vamos pedir a Deus para Deus abençoar o seu trabalho, abençoar a sua provisão. Deus, quem sabe, assim, fazer algo poderoso na sua vida financeira, para que você possa contribuir com graça e alegria para aquela obra, né? Você sabe que se você colocar 1 centavo aí na sua contribuição, vai para a construção. Então, vamos começar
e peça a Deus. Quem sabe você não está para realizar um grande negócio. Grande negócio, Senhor, negócio grande, me deu uma grana boa, vou dar uma oferta boa, um dízimo, né, de 10%, e uma oferta boa para a construção. Pastor, mas o meu negócio é pequeno. O seu negócio é pequeno, a oferta é boa do mesmo jeito, o dízimo é real do mesmo jeito, é fiel do mesmo jeito. Nós estamos falando da proporcionalidade. Mas é fato que também pode ser que algum irmão realize um grande negócio, em termos de volume financeiro, aí a obra vai, alavancar em nome de Jesus. Mas a obra alavanca mesmo, sabe com o quê? Contribuição regular de todos os membros. Tem um pastor amigo meu, que ele é inimigo de campanha. Eu até de vez em quando eu reclamo com ele, falo assim, rapaz, faz uma campanha, abençoa a igreja. Eu falo, pastor, eu tenho uma convicção, e nisso eu acho que ele está certo. Ele diz o seguinte: se a igreja for 100% fiel nos dízimos e ofertas, olha só, pastor, se a igreja for 100% fiel nos dízimos e ofertas, a igreja não precisa de fazer campanha para arrecadação, para construir nada. E se a gente fizer um apanhado aqui, a verdade é essa mesmo. Se a turma for 100% fiel, presbítero Lúcio, nos dízimos e ofertas, não precisa de campanha. Campanha faz porque tem uma turma que patina na hora de entregar dízimo e oferta. Então, não patine na hora de entregar dízimo e oferta. Entrega o seu dízimo e sua oferta com alegria, com fidelidade. Entrega a sua oferta de construção também, em nome de Jesus. Vamos celebrar? Você vai honrar a Deus com o seu dízimo e oferta. E olhe ali para 2027, novembro de 2027, cinquentenário da igreja. Pastor Hernandes pregando a palavra no nosso cinquentenário. Não tem como fazer aqui, temos que fazer lá. Orar, verdade. Nossa, já pensou? Eu falei demais, está esquecendo a oração. Obrigado, presbítero Ralf. Ô Senhor, abençoa esse irmão, essa irmã, essa sementeira, essa prestação de serviço, esse comércio, esse autônomo, ó Deus, em nome de Jesus, esse moço de negócios, essa mulher de negócio, ó Deus, coloca luz no comércio dela, luz no comércio dele, coloca luz nessa pessoa ao negociar, e alarga as fronteiras, ó Deus, do menor ao maior, para o louvor da tua glória. Glorifica o teu nome e dê alegria ao teu povo na contribuição, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos lá. Graça e paz, igreja. Amém? Quem está feliz com o Senhor? Amém? Então vamos declarar que santo, santo é o Senhor, que Ele é poderoso, que Ele reina, reinará para todo sempre. Amém? Poderoso.
Senhor deseja que verdadeiramente possamos ser adoradores diante dele. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. As misericórdias do Senhor que se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas. E que através dessa canção você possa fazer uma oração de entrega ao Senhor. Será que de fato nós temos entregado tudo que temos ao Senhor? É o que Ele espera de nós. E que se por acaso tantas adversidades nas nossas vidas, porque nós falamos tanto disso, mas que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a sermos melhores diante do Senhor, com a graça dele que nos basta, é o suficiente para que possamos entregar de fato o nosso coração ao nosso Senhor Jesus. Amém? Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos vendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Declara ao Senhor. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Canto essa canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Por conhecer a ti, teu nome dá louvor. Sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Sua igreja vai declarar: e eu entrego.
Deus, na nossa caminhada, Pai, para que possamos, ó Deus, cumprir os propósitos do Senhor, Pai, e não os nossos. Recebe, Deus, o nosso louvor, Pai, a nossa adoração nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem. Amém. Crianças, a turma do departamento infantil, até quantos anos as crianças vão sair? Até 10? Crianças até 10 anos. Até 10 anos. Rapaz, sossega. Seu Cruzeiro nem tem chance de ser campeão mais. Crianças até 10 anos. Vem pra cá. Vem, Lu. Cadê a turma? Melina. Bora, Mel. Quer não? Enquanto a turma vai chegando aqui na frente, após a escola dominical, às 11 horas, todos os irmãos que serão recebidos no culto às 19 horas, um bate-papo com o nosso conselho, né? Uma conversa boa aí de recepção para os irmãos que serão recebidos hoje no culto às 19 horas. Bora, Golias. O negócio do Golias, gente, é porque ensinaram para o Zion a história de Davi e Golias. E ele simpatizou mais com Golias do que com Davi. Porque o Golias é fortão assim, e o Davi, franzininho, né? Não é não, Zé? Vamos orar. Meu Deus, abençoe nossas crianças. Com graça e misericórdia, a ministração que elas vão receber aqui agora. E também a ministração do pastor Lira sobre nós. Bendito o nome do Senhor. Usa o teu filho com graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Vamos com Deus. Pastor, Deus te abençoe. Sobrou aqui uma taça de água de coco para você. O resto eu vou beber. Povo de Deus, muito bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador das nossas vidas, estejam conosco hoje e sempre. Que bom estar aqui com vocês. Cada momento é muito importante, é muito emocionante, a cada irmão que a gente conhece, a cada relato, a cada testemunho. Olha, esse testemunho da irmã, como eu poderia dizer, trajetória, passeata, procissão. Ô Maria, meu Deus, misericórdia. Oh, meu Deus, mas que coisa boa essa marcha, né, para Jesus. Que coisa maravilhosa. Me emocionei bastante. Vamos lá, sem delongas. Gênesis capítulo 28. Gênesis 28. Do 1 ao 5, em princípio. Gênesis 28, de 1 a 5. Eu vou pedir que os irmãos me ajudem numa leitura alternada. Eu vou ler o versículo primeiro, os irmãos o segundo. Assim a gente vai até o verso 5, em princípio. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos.
Assim despediu Isaque a Jacó, que se foi a Padarã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vamos pular os versículos 6 a 9, que falam aí da rebeldia de Esaú, e vamos para o versículo 10. Por gentileza, igreja. Verso 10. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Que o Senhor nos abençoe com sua palavra lida em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu hidratar aqui um pouquinho. Que coisa boa, meus irmãos. Cadê a irmã abençoadora desse? A patrocinadora desse? Não tá não, né? Eu não sei como é que está o estoque aí. Então deixa eu me garantir com aquela que o pastor já deu aqui. Muito bem. Quantos aqui não gostam de viajar? Assim, eu detesto viajar. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Numa multidão, 7 dizem assim: eu detesto viajar. Isso significa que a maioria absoluta gosta de viajar. Amém? Viajar é bom. Até o final desse sermão, vamos ver se esses irmãos se convencem. Mudam de ideia. Mas olha, com todo respeito, gente, eles têm os motivos deles. Ok? Eu gosto de viajar. Viajar é bom, de todo jeito. E viajar de férias então, hein? Aleluia. Tem gente esperando isso ainda, não? Final do ano chegando, janeiro chegando, muita gente viajando. Tá. E o que não pode faltar na mala de uma viagem de férias? Não precisa falar, só pense. Nós homens, via de regra, somos mais práticos. Mas as mulheres, meu Deus, toda mala é pouca. Tem gente que, se pudesse, tiraria a casa, colocaria no porta-malas e levaria. Tem gente que não gosta de deixar muita coisa para trás, mas a gente sempre esquece de algo. Sempre há algo que na viagem, na estadia, a gente se lembra: eu poderia ter trazido. Eu não poderia ter esquecido disso. Quando eu perguntei quem não gosta de viagem, os irmãos, então, lembraram-se desses tipos de viagem. Os que disseram não gosto.
mas nós precisamos concordar de que a nossa vida é uma viagem. Precisamos concordar de que a nossa vida é uma jornada. Ó, já tem irmão aí pensando o seguinte: olhando por esse lado, eu preciso gostar da minha vida. Eu preciso que a minha jornada seja boa. Eu preciso que o meu trajeto seja abençoado. Eu preciso que até o dia em que o Senhor me chamar, eu tenho absoluta certeza de que estou caminhando bem. De que eu tenho na minha bagagem o suficiente para glorificar o seu nome, para abençoar outras pessoas e para viver feliz. E o conceito de felicidade, não vamos entrar nele, porque a gente precisaria de uma aula de escola dominical, de uma pregação só para falar sobre isso. Mas uma palhinha. Felicidade não é só sorriso no rosto. Felicidade não é só dinheiro no banco. Felicidade não é só saúde. O conceito de felicidade vai para além de tudo isso. O conceito bíblico de felicidade, que está muito relacionado com contentamento, como nos ensinou o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele diz quais situações: extremas, polarizadas, situações diversas, mas em todas elas o Senhor esteve com ele. Ser feliz para o cristão é estar no centro da vontade de Deus. Ser feliz para o Filho do Senhor, para a Igreja de Cristo, é ter a certeza de que nós estamos caminhando com Ele, na jornada que Ele nos deu. Jacó, este homem de Deus, ele precisava de algumas coisas básicas naquela viagem. Ele precisava, em princípio, de uma provisão básica, física. Ele precisava de pão, ele precisava de roupa, ele precisava de proteção. Se o Senhor me der pão para comer, roupa para me vestir e proteção, ou seja, se o Senhor me guardar de maneira que eu volte em paz para casa, para a terra dos meus pais, então ele precisava do básico. Mas olhando de maneira um pouco mais panorâmica para a jornada de Jacó, e abrindo aqui um parêntese, foi isso que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês neste dia, tanto agora pela manhã, como também mais tarde, essa jornada de Jacó. Fecho aqui o parêntese. Porque a jornada de Jacó muito se assemelha à jornada de todos nós. A jornada do Filho de Deus. Olhando para a vida de Jacó e para a sua jornada, nós podemos aprender muitas coisas. E percebemos que, para além das necessidades físicas, as quais claramente ele coloca diante do Senhor aqui, ele tinha muitas necessidades espirituais. O que carregamos em nossa bagagem espiritual, em nossa jornada? O que levamos no caminho? Nosso tema geral de hoje é o que não pode faltar na jornada dos filhos de Deus. O que não pode faltar na jornada dos filhos de Deus. E um item que, em hipótese alguma, pode faltar na sua bagagem nessa caminhada é a fé. Sobre este item nós vamos meditar um pouco agora. A fé. Não podemos andar sem fé. Não podemos viver sem fé. E o texto que lemos nos ensina isso. Algumas lições importantes sobre a fé de Jacó
que se aplicam perfeitamente às nossas vidas. E alguns dos aspectos dessa fé são a transmissão da fé, o alvo da fé e a evidência da fé. Transmissão, alvo e evidência. Vamos conversar rapidamente sobre isso. Não tão rapidamente, afinal de contas, eu tenho aí 1h30. Misericórdia, ainda tenho que almoçar. Vou tentar ser o mais rápido possível. Em primeiro lugar, a transmissão da fé. A família de Jacó. Quando a gente lembra de transmissão da fé, a gente lembra em primeiro lugar da família. Vejam, transmissão aqui eu diferencio de origem. Quando a palavra de Deus nos ensina sobre a origem da fé, a fonte da fé, então é Deus em seu Filho Jesus Cristo, isso é indiscutível. Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Isso é ponto pacífico. Como é ponto pacífico também o fato de que a Bíblia nos ensina sobre a herança da fé, sobre o berço da fé, e ela se refere aos nossos antepassados que creram. Lá em Hebreus capítulo 11, nós vemos uma lista enorme dos heróis da fé, dos nossos antepassados. E Paulo chama os cristãos de descendentes de Abraão pela fé. Está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 7 e também no versículo 29, se você quiser ir conferindo, tá? For bereano e quiser ir conferindo, vai conferindo que eu vou falando aqui. Combinado? Se não tiver na Bíblia, você levanta e fala, pastor, tem algo errado aí. Não está aqui não, você errou o texto. Tá joia? Você tem essa liberdade. No caso de Jacó, então, versos 1 e 2, que nós lemos aqui do capítulo 28 de Gênesis, agora você, por gentileza, pode voltar os seus olhos para o texto novamente para conferir que esses versículos nos mostram que ele foi chamado pelo seu pai Isaque, que, dando-lhe a sua bênção, lhe diz, você precisa manter o vínculo familiar. Você precisa voltar à terra da sua família, contrair matrimônio com um dos nossos parentes, e você precisa seguir este conselho. E por que Padã Arã? Porque tinha uma ligação com o avô de Jacó, o Abraão. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, ele faz uma pausa em Arã. E o que acontece ali? Ele é abençoado por Deus. Ele é chamado pelo Senhor e recebe as promessas do Senhor. E ali a coisa começa a acontecer. E a família de Isaac está ali, juntamente com Rebeca. A família está lá. E o Senhor diz, volte para a nossa parentela. E por que vocês acham que, no texto que nós pulamos aqui, nos versículos que nós pulamos, Esaú contraria a vontade dos seus pais? Rebeldia. Em vez de fazer exatamente como Jacó estava fazendo, ele não tinha no seu coração a disposição de ser abençoado, mas a disposição de pecar contra Deus, contra a sua família, e se casou com mulheres estrangeiras. Ele se casou com as filhas dos inimigos de Deus. E aqui está o verso 9. Foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher Malate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Mas vejam que ele está escrito no versículo 6. Vendo, pois, Esaú, que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá a esposa para si, e vendo que ao abençoar lhe ordenara, dizendo, não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com os bons olhos as filhas de Canaã, casa-se com filhas daquela terra. Meus queridos, no versículo 4, Isaque, então, depois de receber a bênção do seu pai, vejam como está no versículo 3. Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça fecundo, e te multiplique, para que venhas a ser
uma multidão de povos. Em nome do Deus Todo-Poderoso, eu estou te abençoando. Em nome do Deus Todo-Poderoso, você é abençoado. E no versículo 4, Isaac então ressalta que Deus te dê a bênção de Abraão. É uma bênção não apenas individual, mas uma bênção para a sua casa, uma bênção para a sua família, uma bênção para a posteridade, uma bênção para as gerações, uma bênção muito extensa, uma bênção muito grande. A bênção de que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. É fé. Para se apegar a essa promessa, a essa bênção, precisa ter fé. A fé de que essa promessa se cumprirá de um jeito ou de outro. Quando eu digo de um jeito ou de outro, aí a gente poderia estudar um pouco de teologia e falar da graça comum, da graça especial, mas pincelando a graça comum. Olhemos para as 3 grandes religiões do mundo, monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. O que elas têm em comum? Todas elas reivindicam a bênção de Abraão. De um jeito ou de outro, todas as famílias da terra, todos os povos da terra recebem essa bênção. O que eles ainda não sabem, e nós estamos aqui para proclamar para eles, é que nós servimos aquele que é maior que Abraão. Nós estamos aqui para dizer para Teixeira de Freitas, há 48 anos essa igreja proclama isso e continuará proclamando até a volta de Cristo. Meu irmão, tenha fé. Quando eu prego para a igreja brasileira assim, pastor Stanley, eu preciso ter fé que a nossa igreja, a igreja de Cristo no Brasil, não será uma igreja como na Europa. Não será, meus irmãos. Em nome de Jesus, seremos uma igreja que permaneceremos proclamando o nome do Senhor, nos alegrando na presença dEle, servindo com fé em nossa jornada até o dia em que Jesus voltar. A igreja militante do Senhor é pecadora, é miserável. Olha Jeremias aqui, oh meu Deus do céu. A igreja militante do Senhor não merece a graça de Deus. Mas ela não precisa fazer o que Judá fez, como nós ouvimos ontem. Ela não precisa se vender, ela não precisa se desviar dessa forma do Senhor. Não seremos perfeitos, seremos sempre pecadores, mas olhemos para o autor e consumador da nossa fé e proclamemos o que ele fez por nós. Não desistamos. Ah, meus irmãos, Jacó tomou essa bênção. Jacó tomou essa promessa dessa fé que era até então oral, passada de pai para filho, oralmente. Só será escrita em Moisés. A partir dali, nós sabemos, haverá um registro das coisas de Deus. Mas até então, pai passava para filho. Por isso que nós temos os patriarcas como exemplo daqueles que transmitiram a fé. A fé salvadora, meus irmãos, é uma fé maravilhosa para o mundo e para as nossas gerações. É por isso que pesa sobre nós, pais, a responsabilidade de transmitir a fé para os nossos filhos. Estou vendo muitas crianças de colo, algumas já foram. Outras já saíram, estão aqui fazendo um esforço tremendo para entender o que é que o pastor está querendo dizer. Alguns que já saíram da infância estão entrando na adolescência, na pré-adolescência. Meu Deus, o que é que esse pastor está falando? Eu estou tentando me comunicar com vocês para que vocês entendam da melhor maneira possível. É responsabilidade nossa transmitir a fé para esses meninos, para essas meninas. Eu não sei quantos aqui são de origem evangélica. Minha esposa, por exemplo, ela é da família Sattler. Tem alguém aqui da família Sattler? Não, né? Alguém que já ouviu falar da família Sattler? Já. É uma família de alemães, ó, de tradição presbiteriana. Eu, da minha casa, da minha base, sou o primeiro e acho que o único presbiteriano. Mas a fé me foi transmitida, meus irmãos, como os meus pais puderam. Minha mãe, muito católica.
Tem católicos nos visitando hoje aqui? Católicos? Posso falar à vontade? É? Ah, católico? Ah, Deus te abençoe. Tenho muitos amigos católicos. Estudei na PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Tenho amigos lá, padres, bispos, Dom Joel, bispo lá de Petrópolis, Rio de Janeiro, meu amigo. O que eu estou dizendo é que minha mãe, católica, ela dizia o seguinte: meu filho, vamos rezar. Aí chegava à noite, e o lema dela, nordestina, né? Mas assim, meu filho, a gente não pode ir dormir como um jumento e acordar como um cavalo. A gente precisa falar com Deus. E ela me ensinou. Ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aquilo cresceu no meu coração. Até o momento em que Jesus Cristo entrou de vez na minha vida. E eu definitivamente rendi a minha vida e o meu coração a Ele. E disse: Senhor, como nós acabamos de cantar, eu entrego tudo a Ti. Tudo, 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 tudo. O Senhor é o Rei e é o dono da minha vida. A fé foi plantada. E é isso que nós devemos fazer em relação aos nossos filhos. Ensine aos seus filhos. Ore com eles, não apenas por eles. Faça o que Isaac fez com Jacó. E o que Abraão havia feito com Isaac. E o que a posteridade deve fazer. Seus filhos devem ser discipulados por você. Ei, crente. Não terceirize aquilo que é da sua responsabilidade. O seu campo missionário é a sua casa. Tem muitos filhos se perdendo por aí. Tem coisa que você não vai poder evitar. O sacerdote Eli, Samuel, não puderam evitar muita coisa, mas tem coisa que nós, pais, podemos evitar. Podemos fazer a nossa parte. Nós precisamos ser exemplos de oração para os nossos filhos. Nós precisamos ser exemplos de caráter para os nossos filhos. Ah, meus irmãos, não é palestra para a família, mas é palavra para a família. E a gente precisa aprender que os nossos filhos precisam olhar para a gente. O maior orgulho de um pai é um filho dizer: pai, eu quero ser como o senhor. O maior orgulho de uma mãe é a filha dizer: eu vou dar sequência nesse legado. Os filhos precisam ser versões melhoradas de nós, mas precisam ser tão abençoados ou mais abençoados do que nós. E essa bênção começa em nós, começa conosco, começa como Isaac. Eu te abençoo, meu filho. Não é simplesmente Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, meu filho. Deus a abençoe, minha filha, em nome de Jesus. Ore. Seu filho tem algo importante para fazer essa semana? Seu filho tem algo importante para fazer ano que vem? Ele tem uma decisão importante a tomar? Chame seu filho e ore com ele. Meus irmãos, nós precisamos ser mais intencionais. Vocês acham que Isaac aqui não foi intencional? Vocês acham que Isaac tratou o seu filho e administrou a sua jornada aleatoriamente? A nossa jornada é intencional. Nós somos intencionais. Nós servimos a um Deus intencional. Jesus é intencional. Ele chamou a Igreja Presbiteriana Teixeira de Freitas intencionalmente. Seja intencional. Pastor, precisa aprender mais a ser intencional. É só você potencializar. Você lembra quando você foi conquistar a sua esposa? Você foi intencional, não foi não? Foi estratégico ou não foi? Hã? Você foi estratégico. Demais da conta. Potencializa isso, rapaz. Gente. Passa a receita para os mais novos. Atenção, meninos. Se eu não comuniquei com vocês até agora, em nome de Jesus, vamos tentar dar uma comunicada. Meninos, vocês precisam ser intencionais. Mira, foco. Sabe como é que é? Quando eu fui conquistar a minha esposa, mineira da Gema, de BH. Tem mineiro de BH aqui?
BH não, mas tem um monte de mineiro que eu já sei. É, coisa boa. Tá cheio de mineiro. Eu conquistei primeiro os pais. Olha a estratégia. Tem que mostrar para os pais dela que você é um bom genro, rapaz. Conquistei. Com todo esse meu físico, eu ia lá pro quintal. Trabalhar e conquistar os sogros, velho. Não, a sua filha, se a sua filha casar comigo, ela estará casando com um rapaz trabalhador. Aproveitando que a gente está na terrinha, vocês sabem da nossa fama, não sabem? Está repreendida essa fama em nome de Jesus. Entendeu? Meus queridos, intencional. Teve uma vez, Flavinha, que eu olhei para a Silvia, eu olhei nos olhos dela. Ela estava meio balançada. Falei assim, olha, eu tenho certeza do que eu quero na minha vida. E o que eu quero é você do meu lado, como minha esposa. Shhh. Meus irmãos, ela regalou o olho assim e falou assim, ai, meu Deus, é por aqui mesmo. Deus é intencional, gente. Por que não boas intenções? Por que não? Qual é o problema de boas intenções? Más intenções são da parte do inimigo. Boas intenções, Deus e a gente. Então seja intencional. Ore com o seu filho. Discipule o seu filho. Prepare o seu filho para uma jornada que não está fácil. E não será fácil daqui para frente. Nós somos os retrógrados aos olhos do mundo. Nós somos os radicais aos olhos do mundo. Então, meus irmãos, preparemos os nossos filhos para essa jornada como Isaac preparou Jacó. Deixa eu ir para o segundo. Em segundo lugar, o alvo da fé de Jacó, o seu Deus. Verso 10. Ele partiu, diz o texto. Verso 11. Ele parou para dar uma descansada porque ninguém é de ferro. Verso 12. Ele sonhou com uma escada que, segundo João, capítulo 1, verso 55, lendo João 1, 55, nós não temos dúvida. Essa escada representava já Cristo. Cristo está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é cristocêntrica. E por que a promessa para os patriarcas de que a sua descendência seria abençoada para sempre? Será que Abraão, Isaac e Jacó tinham um fim em si mesmos? Não. Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, estava pavimentando o caminho, preparando a chegada da descendência, com D maiúsculo, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus preparou o caminho através desses homens. Deus continua preparando o caminho através de nós, meus irmãos. Deus continua preparando o caminho através da Igreja Presbiteriana de Teixeira de Freitas. Esta cidade está sendo preparada para que o Evangelho seja conhecido e Cristo volte para reinar eternamente com o seu povo, já que ele já reina. No versículo 13, o Senhor se apresenta a Jacó e lhe diz, em outras palavras, eu sou o Deus do seu avô. Eu sou o Deus do seu pai. Eu sou o seu Deus. Oh, meus irmãos. É muito importante a gente olhar para a nossa trajetória e entender que o Senhor vem trabalhando, vem pavimentando o tempo todo. E até o versículo 15, o Senhor vai ressaltar o que daria a Jacó. Ele diz, eu te darei esta terra. Ele diz, eu te darei longevidade, te darei proteção, vida suficiente para que você veja essas promessas se cumprirem na sua vida. Há promessas das quais desfrutamos em nossa vida. E há promessas que nós não veremos se cumprir aqui. Mas mesmo depois de partirmos, elas continuarão se cumprindo. Quando o pastor Stanley chamou aqui algumas pessoas que estiveram lá no início, 48 anos atrás, pouquíssimas vieram. Porque muitas já não estão aqui. Mas as que partiram
partiram na fé de que um dia esta igreja chegaria onde chegou. Partiram na fé de que um dia esta igreja mudaria de templo e comemoraria os 50 anos num lugar ainda maior. Os que partiram nessa fé, partiram crendo que as promessas se cumpririam mesmo depois de partirem. Você tem essa fé? Você crê que as promessas do Senhor se cumprirão sobre a sua vida, mesmo depois que você não estiver mais aqui? Na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, na vida daqueles que você discipulou? Quantas pessoas você já discipulou? O pastor Ronildo esteve aqui falando sobre discipular. Não é difícil, gente. Não é difícil. Basta você ser intencional. Basta você dar o primeiro passo. Basta você dizer para alguém: olha, eu quero transmitir para você a minha fé, se você aceitar. Eu quero caminhar com você. Eu quero passar o pouco que eu sei para você. E caminhar pessoalmente, discipulado pessoal, como Jesus fez. É isso, a ordem dele é essa em Mateus 28. Ponto. Oh, meu Deus, que coisa boa essa jornada. Essa experiência de fé que Jacó teve lhe daria combustível necessário, meus irmãos, para ele encarar a sua jornada, que seria longa e árdua, mas muito abençoada. Longa e difícil, mas extremamente satisfatória. Porque não tem coisa melhor no mundo do que estar no centro da vontade de Deus. Não tem coisa melhor do mundo do que viver, viajar, desfrutar dessa jornada debaixo da poderosa mão do Senhor e da sua rica promessa. Portanto, essa herança chamada fé é a herança mais importante que nós podemos deixar para os nossos filhos. Não tem problema nenhum você se preocupar em deixar para ele bens. Não tem problema nenhum, isso é bíblico. Isso é bíblico. E a Igreja Presbiteriana do Brasil, apesar de não trabalhar com a teologia da prosperidade, que é outra coisa, ela acredita biblicamente que a bênção material também está presente na nossa vida. Ah, meus irmãos, não tem problema nenhum. Mas antes de se preocupar com isso, preocupe-se primeiramente em transmitir a fé para a sua casa, para a sua vida, para a sua posteridade. Em terceiro e último lugar, a evidência da fé, a sua confissão. Versos 16 e 17. Despertado Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar? É a casa de Deus, é a porta dos céus. A conclusão a qual ele chega é simples, mas poderosa. Deus está neste lugar. Você já chegou a essa conclusão? Você já olhou para a sua casa e disse: Deus está neste lugar. Você já olhou para a sua igreja amada e disse: Deus está neste lugar. Antes de olhar para a sua casa e para a sua igreja, você precisa olhar para a sua vida, para o seu coração e dizer: Deus está neste lugar. Já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim, porque Deus está neste lugar. Este lugar é do Senhor. É um lugar corruptível, que se deteriora. Os irmãos de cabelo branco, os que ainda têm, podem confirmar isso. Eu digo isso com toda tranquilidade, porque eu já completei meus 5.0. Pastor Stanley está chegando lá. E os irmãos experientes sabem, não é mais como antes. Porque o pecado fez isso com a gente, o corpo se deteriora. Até o momento em que Deus nos chama para junto dele. Hã? Rapaz, é que você está de óculos e não está olhando de perto.
Olha de pertinho, irmão. Já tem uma mudinha aqui, ó. Uma touceira aqui, ó. Meus amados irmãos, o que a gente vê na palavra de Deus é um homem que se coloca diante do Senhor e percebe: Deus está neste lugar. Apesar de ser um lugar imperfeito, Deus está nesse lugar pela mediação de Cristo Jesus. Jesus nos disse: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou seja, confissão falsa, confissão da boca para fora, não agrada ao Senhor, mas a confissão verdadeira, aquela que vem do coração, como nos ensina Romanos capítulo 10, verso 9, se em teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a confissão que agrada a Deus, a confissão do coração. É preciso olhar para a sua igreja com fé e dizer: Deus está neste lugar. A nossa vida é uma jornada de fé confessada, publicada, como farão os irmãos aqui hoje à noite. Mas a nossa vida é uma jornada de fé experimentada também. Não para na pública profissão de fé. Pelo contrário, é só o início de uma jornada que certamente será difícil, mas será muito abençoada. Meus irmãos, a fé que nos é transmitida é importante, mas ela precisa ser experimentada. Tem um jargão que eu gosto muito. Crente tem que ter experiência com Deus. Crente precisa ter experiência com Deus. Não para andar por aí assoberbado e dizendo: eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, mas para o seu próprio bem, para a sua própria edificação e para o bem da sua própria jornada. Você sentir que Deus está com você nos momentos mais difíceis. Que nada pode nos separar do amor de Deus, nada. Nem angústia, nem inferno, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fé experimentada. Fé, diz Hebreus capítulo 11, verso 1, a definição de fé clássica. Né? Certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que se não veem. Romanos capítulo 1, verso 17 e outros textos. O justo viverá por sua fé. Foi isso que moveu o coração do reformador Lutero. O justo viverá por sua fé. Você tem vivido por fé? Há uma irresponsabilidade sendo pregada por aí, de que confunde-se a fé, especialmente a fé salvadora. E a fé tem sido um pretexto para a preguiça. A fé tem sido um pretexto para transmissão de responsabilidades. Meu irmão, preste bem atenção. Isso tem sido pregado aqui, eu sei. Mas Deus está relembrando. Deus é 100% soberano. Mas você é 100% responsável pelos seus atos. Como eu administro essa diferença, essa aparente diferença, essa aparente contradição, esse paradoxo? Como eu administro? Administro em Jesus Cristo. Olhe para ele, a sua salvação já está paga. Ei, o seu passaporte já está carimbado para o céu. E foi carimbado com o sangue de Jesus. Ponto. Agora, não transfira a responsabilidade do seu casamento para ninguém. Ela é sua. Não fique culpando ninguém, procurando culpados. É você, esposa, quem precisa fazer do seu casamento o melhor casamento. É você, maridão, que tem a responsabilidade de cuidar da sua mulher, de cuidar da sua casa. Ei, ensinemos aos nossos filhos a responsabilidade que eles têm dentro da palavra, para que a jornada deles seja mais feliz na presença de Deus, como foi a de Jacó.
Você não tem que completar 50 anos para você entender que a coisa não é fácil. Tão fácil como se pinta. Mas você pode agora, no seu coração, decidir: Senhor, eu entrego tudo a Ti. Eu tomo posse dessa bênção que o Senhor me prometeu. E eu vou com o Senhor, sei que o Senhor vai honrar a minha fé. Porque o justo vive por fé. A justa vive por fé. O que seria de grandes homens, na Bíblia e fora da Bíblia, na história, sem fé? O que seria de Noé sem fé, meus irmãos? Ele teria construído aquela grande embarcação sem fé. O que seria do Davi? Teria encarado o gigante sem fé. O que seria de Raabe? Teria colocado a cabeça a prêmio sem fé. O que seria de Esté? Teria colocado a sua vida em risco sem fé. O que seria de Maria? Teria consagrado a sua vida a Deus daquela forma, sem fé. O que seria do apóstolo Paulo? Teria sido poderosamente usado por Deus na pregação do evangelho entre os gentios, sem fé. O que seria da Igreja Presbiteriana de Teixeira de Freitas? Teria completado 48 anos sem fé. Até aqui nos ajudou o Senhor, porque vocês viveram pela fé. O que o pastor Stanley colocou aqui, da construção do novo templo, é uma questão de fé. E Deus vai honrar essa fé. Deus vai honrar a fé do Conselho Presbítero Hudson. Deus vai honrar a fé desta igreja. E eu verei de lá, nem que seja de lá, os 50 anos no novo tempo, pastor Hernandes pregando, e gente se rendendo a Cristo pela fé. A jornada pode não ser fácil, mas ela é abençoadora. Você veio aqui hoje pela fé. Não, pastor, eu vim porque eu fui convidado, eu vim porque eu não queria constranger quem me convidou, eu vim porque eu tenho uma responsabilidade, eu estava escalado, eu vim porque é aniversário da igreja, eu não quis ser indelicado. Você veio porque você tem fé, se você ainda não tem fé, Deus quer trabalhar isso no seu coração. Você está aqui porque Deus quer ver em você um homem de fé, uma mulher de fé, uma criança de fé, um adolescente de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, agrade ao Senhor e seja feliz pela fé. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã. Eu tenho a impressão, pastor Stanley, que fé parece que tem níveis, né? Aí a gente fica sempre comparando com o outro e dizendo assim: oh meu Deus, eu queria ter a fé de Abraão. Você está disposto ou disposta a ser provado, a ser provada, como foi Abraão? Que Deus coloque fé no seu coração. Não só a fé de Abraão, mas a fé de Isaac, a fé de Jacó. A fé do povo de Deus. A fé daqueles que fundaram esta igreja. A fé de Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo. Que você seja conhecido, conhecida, acima de tudo, por um homem de fé. Como um homem de fé, como uma mulher de fé. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar? Pastor Stanley, pode vir para cá para a gente orar, querida? Estamos já encerrando. Eu gostaria que você me ajudasse, fechasse os olhos e orasse. Eu gostaria que você orasse por você e por quem está do seu lado. Eu gostaria que você falasse sinceramente no seu coração com Deus. Meu Deus, eu tenho uma jornada a cumprir. Meu Deus, eu estou começando a minha vida, ou já estou na metade dela. Meu Deus, eu não sei quando o Senhor vai falar para mim: filho, sua jornada acabou. Mas uma coisa, Senhor, não pode faltar na minha mala, na minha bagagem:
Não pode faltar fé. Eu não sei se você entrou aqui em crise de fé. Eu não sei se você entrou aqui com a sua fé fraca. Todos nós, por sermos imperfeitos, passamos por isso uma vez na vida. Ou duas, quem sabe. Ou mais. Você vai sair daqui hoje com mais fé, em nome de Jesus. Pastor, eu estou numa fase de fé. Você não faz ideia. Eu estou a ponto de sair gritando pela rua, como aquela marcha do início da igreja. Eu estou a ponto de gritar em plenos pulmões para todo mundo ouvir: eu creio em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Oh, meu irmão, ore para que essa fé seja mantida. Só quem pode fazer isso no seu coração é o Senhor. Cabe a você alimentar essa fé, vir à igreja, louvar o Senhor, estudar a palavra, ouvir a sua palavra, estimular uns aos outros em fé. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Mas Jesus Cristo é o autor e consumador da sua fé. É Ele quem completa a sua fé. Então, em nome do Senhor Jesus, nós queremos orar por você. A igreja continua orando de olhos fechados, e nós vamos orar para que Deus derrame cada vez mais fé, este item que não pode faltar na bagagem nesta jornada árdua, porém abençoada. Como é de costume, se você quer essa oração, saia do seu lugar e venha aqui agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos ficar bem aqui na frente juntos. Pode vir, vem para cá, a gente vai orar pela sua vida, pedir que sua fé seja consolidada. Os presbíteros da igreja, os presbíteros que estão aqui também, vem aqui para frente. Sai. Vamos orar pelo povo, salviando. Coloque a mão na cabeça de cada irmão, vai abençoando, vai ministrando graça, vai ministrando fé, ministrando alegria. Wagner, vai ministrando paz, certeza, segurança. Meu Deus, bendito o nome do Senhor. Obrigado pela caminhada de cada irmão até aqui, cada caminhada de fé até aqui, cada jornada. Obrigado porque a tua palavra nos promete que o Senhor nos daria jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que é nosso. E os teus filhos nessa jornada clamam ao Senhor por jornada feliz, por fé robusta, por fé alegre, por fé perseverante, por fé constante. Ó Deus, traga constância, perseverança, alegria, firmeza, estabilidade, paz, segurança ao coração de cada um. Ousadia, Deus, ousadia, intrepidez, coragem. Que os teus filhos sejam fortes e corajosos, porque assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, assim como o Senhor foi com aquela galeria que está lá em Hebreus 11, gente imperfeita como nós, gente debilitada como nós, mas gente que marcou a história, porque viveram pela fé. Marca a história da nossa vida, marca a história da nossa família, marca a história da nossa igreja, com nossa vida aos teus pés, com a vida desses irmãos aos teus pés, vivendo pela fé, em nome de Jesus. E que através de nós, fé seja gerada, fé seja transmitida, fé nasça no coração de outras pessoas, em o nome de Jesus. Bendito o nome do Senhor. Irmãos, recebam a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que
Que o amor de Deus, o nosso Pai querido, as consolações, os dons, ternura do Teu Espírito, venha sobre o povo do Senhor aqui hoje e sobre todo o povo do Senhor espalhado por toda a face da terra. Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o Seu rosto, para que se conheça na terra o Teu caminho e em todas as nações a Tua salvação. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Aleluia. Abençoe-nos.